Show! Ué, já acabou a aula? Você não conseguiu ver nada? Então eu vou fazer em slow motion, bem devagar, câmera lenta. Olá, galerinha! Seja bem-vindo aí a mais uma aula, né, BioShow. Se você não está inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, ok? De segunda a sexta, uma aula nova. No sábado e domingo, vocês vão curtir aí os erros de gravações, ok? Então, eu sou o professor Charles e hoje a gente vai falar sobre ácido nucleicos. O que é o ácido nucleico? É uma molécula. Então, assim, a definição de moléculas nada mais é que a união de átomos. Então, a união de átomos forma uma molécula. E o ácido nucleico, quem são eles, né? Então, vamos lá. Para que eles servem? Qual é a característica? Os ácidos nucleicos nada mais que é o material genético, né? Então, ele tem a função de passar as características hereditárias, ou seja, as características dos pais para os filhos. Em outras palavras, dos ancestrais para os seus descendentes. Perfeito? Essa é a principal função aí, é a função dos ácidos nucleicos. Mas quem são eles? Agora é a hora da trava-língua. Quero ver você falar aí. É o conhecido DNA, né, e RNA. Então, assim, DNA nada mais é que uma sigla em inglês, tá ok? Se a gente traduzir ela para o português, fica ácido desoxirribonucleico. Quero ver você repetir. Repete aí. Ácido desoxirribonucleico. Agora rápido. Ácido desoxirribonucleico. Perfeito? Travou aí, né? Então, ou seja, o DNA é uma sigla em inglês, mas não se assuste se vê escrito ADN, às vezes nos livros, em perguntas, porque o ADN é a tradução em português. E o RNA, ácido ribonucleico. Então, assim, os dois estão relacionados com o metabolismo de controle, então eles comandam a célula, porém o DNA ele é o material genético principal, então ele comanda, tá, todos os seres aí que são celulares. Em vírus, a gente vai estudar mais para frente aí, vai ter vídeo aula disso, então nos vírus eles só tem ou DNA ou RNA, nunca os dois. Já nas outras células vão possuir os dois materiais genéticos. E o RNA, nos seres celulares, está relacionado com a síntese proteica, com a produção de proteína. Já nos vírus pode ser o material genético principal. E aí tem aí a forma, né, que já é uma diferença entre os dois. Aonde a gente vê aí o DNA formado por uma dupla hélice, né? Você vê aí o material genético enrolado, né, formando aí uma hélice. Isso é o formato do DNA. O RNA é uma fita simples. Perfeito até aqui? Show? Vamos prosseguir. Então, o DNA e tanto o RNA são considerados moléculas grandes, né? Apesar de ser invisível a olho nu, mas eles são formados por moléculas ainda menores, chamados de nucleotídeo. Então, a junção dos nucleotídeos forma o DNA ou forma o RNA. Então, ou seja, juntou nucleotídeo e nucleotídeo, formou DNA ou pode formar o RNA. Então, todas as moléculas, seja DNA ou RNA, a gente fala que é um polinucleotídeo. Poli quer dizer vários. Então, vários nucleotídeos formando aí essas moléculas de material genético. Vamos falar um pouquinho do nucleotídeo e a sua composição. Do que é formado esse nucleotídeo, essa menor molécula que vai formar o DNA e o RNA? Ele é formado aí por uma pentose. Uma pentose é um carboidrato, tá? Então, é um monossacarídeo formado por 5 átomos de carbono. Por isso recebe o nome aí de pentose. E aí o que difere a pentose do RNA e o DNA é o nome que recebe a molécula. Então, desoxirribonucleico formando o DNA e uma ribose formando aí o material genético conhecido como RNA. Já também há um grupo de fosfato, então olha a importância aí desse mineral na formação do material genético. E uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, o nome já diz, né, que é formada por nitrogênio. Então, muito importante aí, quando cair sobre sais minerais, né, fósforo, DNA, está relacionado aí com a formação dessas moléculas. Não se esqueça disso. Vamos falar um pouquinho dessas bases. As bases
nitrogenadas, elas existem 5. Porém, são 4 no DNA e 4 no RNA. Adenina, citosina e guanina, então o A, o C e o G, ela é encontrada em ambas, tá? Adenina, citosina e guanina. Seja RNA e DNA, elas têm. O que diferencia das bases nitrogenadas do DNA com o RNA? Então, o DNA a gente tem o T, que é chamado de timina, e já no RNA a gente tem a letra U, que é chamado de uracil ou uracila. Ok? Então, essa é outra diferença entre esses dois materiais genéticos. Essa base DNA, timina, né? E no RNA, a uracila. E olha que interessante, existe aí um código genético, a gente vai estudar nas próximas aulas, né? Então, existe uma sequência genética formando aí os aminoácidos que vão futuramente formar as proteínas, e isso é comum às vezes em filme, tá? De ficção científica, como Jurassic World, você vê lá o menino no início do filme montando uma molécula de DNA do dinossauro, você vê aí em filmes de super-heróis, né? As mutações, às vezes aparece esse código genético, e agora você vai começar a compreender isso aí, perfeito? Então, como funciona? Existe uma afinidade entre as bases. Citosina se liga a guanina, não importa se é RNA ou DNA, o C liga com G e G com C. Qual é a diferença do DNA e do RNA? A adenina se liga a timina, o A com o T, né? O T com o A, vice-versa, tanto faz. E já o RNA não tem a letra T, então a gente vai ver o U no lugar do T. Então o A liga com o U e o U liga com o A. Beleza? Então existe uma questão de afinidade. Eu, como macete, eu uso a seguinte forma. Eu lembro das motinhas CG, né? Acho que todo mundo já viu essas motos aí da marca CG fazendo propaganda aí. Eu quero ver o cascalho. Então, ou seja, lembra da motinha? Então, ou seja, C com G. Não esquece. Então, sobrou quem? O A com T, no caso do DNA, e o A com U, no caso do RNA. Perfeito? Memorizou isso? CG, CG, estão sempre C com G. Se você dominou, então agora aí um macete aí. Chegue na mina e fala, eu não sou adenina, mas sou louco por timina. As minas piras na base nitrogenadas. Beleza? Se você gostou, aquele beijo no coração, tá ok? Então, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal, tá? Um grande abraço. Bio Show!